bem, pessoal? Sou eu novamente, professor Rodrigo Quitizês, nossa disciplina de Administração da Informática. Nós estamos estudando sobre os modelos de maturidade e capacidade voltados à gestão de processos de TI. Lembrando para vocês que nós começamos essas aulas falando sobre o modelo CMMI para desenvolvimento de software, depois nós falamos do modelo MPS de software, em seguida nós falamos do modelo MPS de serviços e agora nós vamos falar sobre a ITIL, né? Na verdade a versão 3 da ITIL, que é uma biblioteca, né, que trata da infraestrutura de TI e que foi desenvolvida originalmente pelo governo britânico, né, com o objetivo de concentrar ah, conjunto de melhores práticas para a gestão de processos de TI. Lembre-se que o modelo CMMI, originalmente, né, o CMM Software, foi desenvolvido lá no final da década de 80 por uma encomenda do governo dos Estados Unidos, né, especificamente do Departamento de Defesa. Aqui nós vemos também o envolvimento de governo, no caso o governo britânico, e que nós vamos falar sobre a versão 3 da ITIL, né, que foi lançada em 2011. No final da nossa aula eu vou falar para vocês sobre a versão 4, que é uma versão que foi lançada entre 2019 e 2020 e cuja adoção está se iniciando ainda. Então, a ideia da ITIL é ser um modelo que é composto por 5 etapas do ciclo de vida de serviços. Na verdade, a noção de ciclo de vida de serviços, que o serviço ele vai ser concebido, que vai ser projetado, que vai ser colocado em transição, vai ser implantado. Esse ciclo é a ideia principal da visão da IT. E isso acaba sendo distribuído, né, em 25 processos é, relacionados com esse assunto, mais um processo de melhoria contínua. Então, cada processo é descrito numa estrutura em que nós temos lá o propósito do seu processo, os seus objetivos, escopo, valor para o negócio, políticas, atividades, métodos e técnicas, triggers, entradas, saídas e interfaces, gerência da informação, fatores críticos de sucesso, indicadores-chave para o seu desempenho, desafios e riscos. Então, essa é a estrutura comum que é utilizada para descrever cada um desses processos que compõem a ITIL. A ITIL é bem conhecida, tem um modelo de certificação que é adotado no mundo inteiro, certificação de profissionais em diferentes níveis e é bastante cobrado também em provas de concurso público que são aplicadas na nossa área de TI. Aqui nós temos os 5 livros principais que descrevem a versão 2011, ou seja, a versão V3 dessa da ITIL, né? Então nós temos um livro dedicado à estratégia de serviços, outro livro dedicado ao design, ao projeto de serviços, livro sobre a transição de serviços, livro sobre a operação de serviços e sobre a melhoria contínua de serviços. Então, como eu falei para vocês, a descrição do ciclo de melhoria, ciclo de vida de um serviço, ela está bem separada nesses livros, né? E mais o quinto livro, que é o livro que fala de melhoria contínua. Então, essa figura aqui é uma figura chave para que a gente possa entender o relacionamento dos processos que a AIST propõe e as áreas principais, né? Então, a gente consegue enxergar aqui a ideia do Service Design. Ela está voltada a descrever 4 processos principais: um de gestão dos fornecedores, o segundo de gestão de nível de serviço, gestão do catálogo de serviços, gestão de disponibilidade. A transição, que vai se preocupar em fazer a transição entre aquele desenho, aquele projeto de serviço, para começar a ser implantado na prática, agora ele trata de gestão de mudanças, gestão de conhecimento, gestão de releases e implantação, gestão, teste e validação de serviços e gestão de configuração de mudanças, né? Lembrando a vocês que a gestão de configuração de mudanças, no contexto de serviços, conforme a gente já falou em aulas passadas, na questão do MPS de serviços, a gestão de configuração ela busca definir configurações que são úteis para a descrição do serviço, onde essa configuração pode ser configuração de equipamentos, configuração de software, versões desses elementos todos que combinadas estabelecem baselines que são padronizadas e que são aceitas
para que aquele serviço possa ser implantado na organização. E aí, da operação de serviços propriamente dito, nós temos aqui a gestão de incidentes, a gestão de eventos e a gestão de problemas, tá? Como três caixas separadas aqui do dia a dia, fazendo a gestão, ou seja, tratando do ciclo de vida de incidente. Então, o incidente ele vai ser identificado, vai ser priorizado, vai ser estabelecido um tratamento até que ele seja realmente resolvido dentro da organização. Em volta disso, pessoal, nós temos a melhoria contínua, tá? E nós temos serviço aqui, o processo de reporting e medida, né? Tanto a auditoria, tanto o registro, né? Disponibilizar para as partes interessadas o conhecimento acerca do serviço, quanto a medida do serviço. Ok? Então, essa é basicamente a estrutura da arte. Olhando para vocês aqui, enxerguem que no meio da figura nós temos esse Service Strategy. Então, aqui, estratégia de serviço, onde eu vou definir, vou conceber a estratégia para a organização, para que ela possa implementar desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e a melhoria contínua como um todo. Então, essa figura aqui é uma figura-chave para que a gente possa entender todo conhecimento voltado, todo conhecimento construído em torno da I2V3. Então, como eu falei para vocês, são 5 livros, né? 4 livros relacionados ao ciclo de vida do serviço, estratégia, design, transição, operação e melhoria de contínua de serviço. E vou destacar para vocês cada um desses livros nos slides a seguir. Então, estratégia de serviço, que é aquele centro lá da figura, aquela bolinha lá no centro da figura. Prover orientações sobre como enxergar o gerenciamento de serviços, não apenas como uma capacidade da empresa, mas como um ativo estratégico. Então, a estratégia descreve os princípios das práticas de gerenciamento de serviços, os quais vão ser úteis para desenvolver as políticas de gerenciamento de serviços, orientações e processos ao longo do ciclo de vida. Então, quando eu defino do ponto de vista estratégico, eu vou estabelecer aquele elemento transversal que vai afetar todos os outros processos. Como é que o que é um serviço para mim? O que vai ser? Quais são os critérios para priorização? Quais são os critérios para definir SLAs? São as diretrizes gerais daquela organização quando ela presta serviço. Quando então um catálogo de serviços ele é elaborado, ele vai seguir aquela estratégia. Quando uma estratégia quando o atendimento de incidentes ela acontece, ele vai seguir também aquela estratégia. Então é um elemento transversal em relação a todos os outros demais. A estratégia ela se desdobra nesses 5 elementos. Então a gente tem gerência da estratégia, então a estratégia como um elemento principal que vai ser versionado, vai ser implantado e que eu vou obter informações a respeito. A gerência de portfólio de serviços, onde eu vou olhar para o portfólio dos serviços simultâneos que estão sendo executados pela minha organização e entender o valor de cada um daqueles serviços em comparação um com o outro e o valor dele para o cliente e para aquele que fornece serviço. O portfólio anda de mãos dadas com a gerência financeira de serviços de TI. Temos também a gerência de demanda e temos a gerência de relacionamento de negócios. Então, como vocês podem ver, a estratégia de serviço é um livro, né, que trata de questões técnicas, mas também trata de questões relacionadas a negócios, né, que estão aqui definidos. O livro de projeto ou design em inglês, né, de serviço, ele vai prover orientações de como projetar e desenvolver serviços e as práticas de gerenciamento de serviços dentro da minha organização. Eu vou ter princípios de projeto e métodos para converter os objetivos estratégicos que eu defini antes em portfólio de serviços e ativo de serviço. Então, pessoal, voltando um pouquinho aqui, enquanto a gente olha para essa figura, em princípio o discurso da figura fala do seguinte: olha, eu não tenho por onde começar, né? Ou seja, a implantação da ITIL realmente eu não tenho uma ordem da implementação. Por exemplo, quem segue um modelo como o MPS, o CMMI, a gente sabe que a gente tem uma ordem, né, da implementação do serviço. Aqui a ordem é definida no meio eu tenho definição de estratégia, né? E a partir dessa estratégia eu vou implementando os elementos que estão em volta, tá? Então, se a gente comparar com o MPS, a gente vai ver cada um dos processos
normalmente seu primeiro resultado busca definir uma estratégia organizacional, ok? Então, coincide com essa ideia aqui, que eu olho primeiro para o centro da figura e desse centro da figura eu vou expandindo para a parte exterior, né? Então, voltando aqui para o design de serviço, eu tenho aqui como objetivo é, traduzir, né, aqueles objetivos estratégicos em portfólio de serviços e ativo de serviço. Ou seja, os serviços eles vão ser projetados. Eu vou estabelecer dentro daquele conjunto de serviços, vou definir, por exemplo, o catálogo da minha organização, onde vai descrever como é que os serviços vão coexistir dentro da minha organização e em que níveis eles vão ser oferecidos para os meus clientes. Então, o projeto de serviço ele se desdobra, né, na coordenação de projeto, ou seja, encarar a prestação de serviço como um projeto, na gerência do catálogo de serviços, a gerência de nível de serviço, de disponibilidade, de capacidade e de continuidade do serviço de TI, gerência da segurança da informação e gerência de fornecedores. Okay? Então, aqui novamente a gente não tem uma ordem aqui na IT por onde a gente começa, né? Ou seja, todos esses elementos a rigor tem que ser tratado de forma conjunta, daí que gera um pouco de dificuldade no entendimento de como é que uma IT vai ser implementada numa organização de pequeno porte. A transição de serviço, por sua vez, vai prover para a gente orientações de como desenvolver e melhorar a capacidade de introduzir novos serviços ou melhoria nos serviços existentes, né? Eu quero, aí vai entrar a palavra valor, né? Eu vou garantir que os valores identificados lá na estratégia e inseridos no projeto de serviço sejam efetivamente implantados de forma que possam ser realizados na operação de serviço. Então, ele se desdobra nesses elementos que estão aqui, como planejamento da transição e suporte, gerência de mudanças, gerência de ativos, gerência da liberação e implantação, validação e teste de serviço, avaliação da mudança, e aqui vai entrar a gerência de conhecimento, né? Embora a gente possa entender, por exemplo, que a gerência de conhecimento deveria, cabe aqui comentar, dada a sua transversalidade, ele não estaria necessariamente vinculado apenas à transição de serviço. No pensamento da AIT V3, a gerência de conhecimento está inserida, está encarada como eu vou fazer a transição, vou preparar a organização para implantar aqueles processos, aqueles serviços, e aí eu vou criar a estrutura para poder gerenciar o conhecimento que vai ser produzido em torno daquele serviço. Só que a gente tem que enxergar que gerência de conhecimento, por exemplo, é uma coisa que acontece em qualquer momento dentro da organização, e um pouco desse raciocínio sobre processos transversais acabou sendo incorporado na versão 4 da ITIL, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Temos então a operação de serviço, né? Vai se preocupar em fazer a gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de eventos que acontecem na organização, né? Então, eu vou colocar, né, vou estabelecer, utilizar as melhores práticas, né, para gerenciar os serviços que foram implantados. Então, eu vou preocupar aqui em atender elementos de eficiência e eficácia, né, para assegurar valor para os clientes, usuários e provedores de serviços. Então, se distribui entre gerência de incidentes, gerência de eventos, atendimento de requisições, gerência de problemas e gerência de acesso. Ok? Então, esses são os processos, digamos assim, técnicos, né, relacionados com o serviço. E temos a melhoria contínua do serviço, da ITIL, né, que é um processo transversal, que à medida que a organização implantou seus processos, está executando, então eu vou fazer uma melhoria contínua, utilizando uma abordagem, uma estratégia, uma ferramenta de gestão que é bem conhecida, que é o PDCA, né? O PDCA é aquela ideia em que eu vou ter um planejamento, é o P, vou desenvolver, que seria o do, eu vou checar, vou verificar, vou fazer o C, né? E vou agir, né? Vou atuar. Então, o PDCA aqui no objetivo de eu montar a minha estratégia de melhoria e a partir daí desenvolver, verificar e agir. Vamos aqui agora combinar que a ITV3
essa melhoria contínua é uma melhoria contínua um tanto fraca, né? Quando a gente compara, por exemplo, com as abordagens adotadas, por exemplo, pelo modelo CMMI, né, que adota abordagens de melhoria contínuas mais sofisticadas, vinculadas aos níveis mais altos de maturidade, usando, por exemplo, elementos de análise quantitativa, como controle estatístico de processo. Bem, aí surgiu a versão 4 da ITIL, né? Surgiu entre os anos 2019 e 2020. O anúncio, primeiras publicações foram feitas em 2019. A capacitação, né, pela empresa construída para sua disseminação, ela acabou acontecendo apenas no ano de 2020. Existe essa empresa chamada Axelos, não sei se a pronúncia está correta, né? Mas ela, na verdade, é uma joint venture que foi criada numa parceria entre uma empresa de consultoria e o governo britânico para promover a versão 4, né? A ITIL 4, para disseminar, fazer as estratégias de certificação, treinamentos, etc. A principal inovação, né, são talvez as duas principais inovações da ITIL V3 para a ITIL 4, é que a ITIL V3 ela define processos. A ITIL 4 utiliza a palavra práticas, né? Então aqui é bom a gente observar o seguinte, pessoal. Nos últimos anos aconteceu um certo movimento técnico e também de marketing, deixando um pouco de lado a palavra processo e começou a utilizar outras palavras. Assim, processo está associado a alguma coisa mais antiga, mais rigorosa, mais sistematizada, enquanto que as abordagens ágeis acabaram, embora sejam processos, por exemplo, também acabaram disseminando outras palavras como disciplinas e aqui no caso da arte, práticas, né? A gente tem aqui na versão 4 da ITIL 34 práticas e 29 processos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, peguei aqui na internet uma síntese das práticas da ITIL 4 e dos processos da versão 3. A grande maioria dos processos acontece também como práticas da ITIL 4. Qual é a ideia principal por detrás da diferença dessa terminologia? É que, segundo os proponentes da ITIL, a visão por detrás da palavra processos está muito associada a alguma coisa isolada, a um conjunto de atividades isoladas que está sendo executadas pela organização, enquanto que a palavra prática incorpora uma noção de todo um fluxo de atividades, um fluxo de processos concorrentes que precisam ser realizados, né? Então aí vai muito da terminologia, né? Na verdade, essa terminologia da IT 4 é a terminologia que eu conheço para processos, né? Embora tradicionalmente a gente tem que enxergar que o processo é aquela transformação de entradas em saídas, né? Mas enfim, houve uma mudança de terminologia, mas a essência principal permanece, né? Só que veja o seguinte, enquanto que na versão 3 a gente tinha divisão entre estratégia de serviços, projeto de serviços, transição de serviços, operação de serviços e melhoria contínua, agora nós temos três grandes agrupamentos, que são, primeiro, gerenciamento geral, gerenciamento de serviços e gerenciamento de tecnologia, né? Aqui no gerenciamento de tecnologia é que vocês vão encontrar as principais novidades, né? Elementos que não estavam previstos originalmente. Então, começando aqui por baixo, na questão da gerenciamento de deploy, de gerenciamento de infraestrutura de plataforma, de desenvolvimento de software, né? Então aqui está muito vinculado às lições aprendidas com a implementação de ITIL no contexto, por exemplo, de DevOps, né? De uma organização que implementa software como serviço, etc, né? A grande maioria dos processos que a gente enxerga aqui vão estar aqui dentro, só que talvez num lugar diferente, né? Então, por exemplo, se a gente olhar para a gestão de conhecimento, né, que a gente falou aqui que estava definido como transição de serviço. Lembra que eu falei para vocês ainda há pouco que gestão de conhecimento era uma coisa transversal, que não cabia muito bem estar como transição de serviço, e sim uma coisa mais transversal, que se aplica à organização como um todo? Então, eles usaram esse raciocínio e criaram o Knowledge Management aqui, está vinculado a General Management, né? Então, uma série de processos aqui em nível organizacional, tá? Que estão associados aqui, que não estão necessariamente vinculados a serviços, tá?
e sim de uma maneira mais geral da organização. Então a gente vai encontrar aqui a gestão de conhecimento, gestão de portfólio, gestão de projetos, gestão de relacionamento, gestão de fornecedores, então todos esses, a própria gestão de estratégia está aqui dentro, né? E aí nós temos uma outra caixa, um outro agrupamento, né? Onde vamos ter as práticas de gestão de serviços, ok? Aí, então a gente vai encontrar, por exemplo, aqui o projeto de serviços, Service Desk, gestão de nível de serviços, gestão de configuração de serviços, gestão de eh, ativos, né? Gestão de configuração de serviços, gestão de incidentes, então todos aqueles relacionados com o serviço propriamente dito, gestão de nível de serviço também está aqui dentro, né? Então, todos esses relacionados com o serviço vão estar nessa caixinha. Então, de fato, a organização ficou bem melhor. Então, queria voltar para vocês sobre a segunda principal inovação, que é o seguinte: eles introduziram um conceito de Service Value System. Lá na ITIL V3, a gente tinha a noção de ciclo de vida de serviço, ok? E o entendimento correto do pessoal que elaborou a ITIL 4 é que na visão da ITIL V3 se enxergava muito que cada uma daquelas caixas, cada um daqueles livros, eles determinavam uma estrutura organizacional da empresa. Silos, tratando daqueles pedaços todos, né? Então tem o pessoal do Service Design, tem o pessoal de Service Transition, né? Então, essa ideia não é boa, né? No sentido que se consiga se enxergar isso de maneira mais integrada, né? Então, esses silos de informação, esses silos de negócio, essas unidades organizacionais, digamos assim, que criavam, né, estruturas interdependentes não é uma boa, né? Então se quer uma visão mais holística e integrada de todos esses elementos. Então esse é o Service Value System, incorporando aquela noção de valor, tanto para o serviço, quanto para o provedor de serviço, como usuário de serviço, como um elemento de primeira ordem, tá? Então essa é a segunda grande evolução da ITIL com relação a ITIL 4 em relação a ITIL V3, ok? Então basicamente eu forneço aqui um link para que vocês possam obter algumas informações, principalmente dessa comparação do ITIL V3 para ITIL 4. E como vocês estão acompanhando, toda essa área de gestão de serviços, ela vem passando por uma evolução, né? A ITIL 4 surgiu, nova versão do modelo CMMI para serviços. Nacionalmente nós temos uma nova versão do modelo MPS para serviços, que saiu agora em 2021. Enfim, essa área está bastante é, dinâmica, né? Muito em função da influência da parte de métodos ágeis, DevOps, uma integração contínua entre várias equipes de desenvolvimento de software e implementação de serviços. E também cloud computing, entre outras coisas. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui, tá? E até a próxima aula.